Na imensidão da África Austral, onde o sol lança um abraço implacável, serpenteia um gigante adormecido. Um rio que já foi o pulsar da vida, a veia que alimentava nações, ecossistemas e sonhos. Este é o rio Zambezi, mas o rio que conhecemos hoje conta uma história diferente. Uma história de sede, de espera e de uma ferida aberta na terra. As suas margens, antes férteis e cheias de vida, são hoje um testamento silencioso de um passado glorioso. Onde a água corria livre e forte, encontramos agora um leito de rio seco e rachado, uma teia de fissuras que, espelhador da paisagem. O silêncio aqui é pesado, quebrado apenas pelo vento que sussurra sobre a terra nua. Este não é apenas um rio que secou. É uma promessa quebrada. Para as comunidades ribeirinhas, o Zambezi era mais do que água. Era sua identidade, o seu sustento, a sua herança. Hoje, os rostos destas pessoas contam a história da escassez. Vemos a preocupação gravada nas rugas dos mais velhos, que se lembram de um rio abundante. Vemos a incerteza nos olhos dos agricultores, cujos campos, antes verdes e prósperos, agora são poeira. As colheitas que alimentavam famílias e mercados murcharam sob o sol escaldante, e as redes de pesca outrora cheias jazem inúteis nas margens poeirentas. A vida diária transformou-se numa luta incessante pela sobrevivência. A cada amanhecer a jornada pela água começa. Crianças, cujas mãos deveriam segurar livros e brinquedos, carregam agora baldes vazios. Elas caminham quilômetros sob um céu implacável, os seus pequenos passos marcando trilhas de esperança e desespero na terra seca. Esta busca por cada gota preciosa é um fardo que rouba a sua infância, a sua educação e a sua energia. É uma realidade dura que se desenrola dia após dia. E não são apenas os humanos que sofrem. A vida selvagem, a alma vibrante da sabana africana está em perigo. Elefantes, búfalos e antílopes, que outrora encontravam refúgio e sustento nas margens do Zambezi, são agora peregrinos desesperados. Vemo-los a vaguear por paisagens áridas, os seus corpos enfraquecidos pela sede, em busca de poças de água que diminuem a cada dia. A harmonia entre o rio e a vida selvagem foi quebrada, e o que resta é uma luta brutal pela sobrevivência, onde os mais fracos muitas vezes não resistem. A morte paira no ar, um lembrete constante da fragilidade da vida, quando a sua fonte principal desaparece. As grandes barragens construídas ao longo do Zambezi, como Kariba e Cahorabassa, foram em tempos símbolos de progresso e poder. Monumentos da engenharia humana, projetados para domar o rio e gerar energia para milhões. Hoje, estas estruturas imponentes contam uma história de declínio. As suas paredes de betão, que antes continham vastos reservatórios de água azul, agora revelam marcas de níveis criticamente baixos. A água recua, expondo uma paisagem quase lunar. A energia que alimentava as cidades e indústrias está a diminuir, e a promessa de prosperidade parece desvanecer-se com a evaporação da água. As barragens, em vez de serem a solução, tornaram-se um símbolo da crise. A seca que assola o Zambezi não é um evento isolado, é um sintoma de um problema maior, uma consequência direta das mudanças climáticas que afetam nosso planeta. Os padrões de chuva alterados, as temperaturas crescentes e os eventos climáticos extremos estão a redesenhar a geografia da África Austral. A bacia do Zambezi, que abrange 8 países e sustenta mais de 40 milhões de pessoas, está no epicentro desta crise. O que acontece aqui tem um efeito dominó, afetando a segurança alimentar, a estabilidade econômica e a paz social de toda uma região. A tensão aumenta a cada dia que passa sem chuva. A competição por recursos hídricos escassos torna-se mais intensa. Agricultores lutam por acesso à pouca água que resta para irrigação. Comunidades disputam o controle de poços e nascentes. A jusante, a falta de fluxo do rio ameaça ecossistemas delicados, como o delta do Zambezi, um santuário de biodiversidade que depende do pulso do rio para sobreviver. A crise da água está a tornar-se rapidamente uma crise humanitária
e ecológica. No meio desta paisagem de desespero, a resiliência do espírito humano e da natureza ainda brilha. Vemos comunidades a unir-se, a partilhar os poucos recursos que têm e a procurar soluções inovadoras. Projetos de conservação de água, técnicas agrícolas adaptadas à seca e a perfuração de novos poços são pequenas luzes de esperança. Vemos a determinação nos olhos de uma mãe que caminha mais 1 quilômetro para encontrar água para os seus filhos. Vemos a tenacidade de uma árvore solitária que se agarra à vida numa paisagem árida. Mas a resiliência por si só não é suficiente. A escala desta crise exige uma resposta global. A história do Zambezi não é apenas uma história africana, é um aviso para toda a humanidade. É um espelho que reflete o futuro que nos espera se continuarmos a ignorar os sinais que o nosso planeta nos está a dar. A seca, a desertificação, a escassez de água, menos estes, não são problemas distantes. São desafios que mais cedo ou mais tarde baterão à porta de todos nós. O que podemos fazer? A resposta começa com a consciência. Precisamos de compreender que as nossas ações, onde quer que estejamos, têm consequências que se estendem por todo o globo. A gestão sustentável dos recursos hídricos, o investimento em energias renováveis e o compromisso com a redução das emissões de carbono não são mais opções, são imperativos. Precisamos de apoiar as comunidades na linha da frente das mudanças climáticas, fornecendo-lhes as ferramentas e os recursos de que necessitam para se adaptarem e sobreviverem. Olhamos uma última vez para a vastidão da paisagem africana. O sol começa a pôr-se, pintando o céu com tons de laranja e roxo. É uma beleza melancólica. Uma beleza que carrega o peso da incerteza. O futuro do Zambezi e de tantos outros rios como ele está nas nossas mãos. Podemos continuar a assistir enquanto as veias do nosso planeta secam. Ou podemos agir agora, com urgência e determinação, para curar as feridas que causamos. O silêncio do leito do rio não precisa de ser permanente. A água pode voltar a correr, a vida pode florescer novamente. Mas isso requer uma mudança fundamental na nossa relação com a natureza. Requer que vejamos o mundo não como um recurso a ser explorado, mas como um lar a ser protegido. A história do Zambezi ainda não terminou. O próximo capítulo será escrito por nós. Será uma história de renascimento ou uma história de perda? A escolha é nossa. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se esta história o tocou, partilha. A consciencialização é o primeiro passo para a mudança. Subscreva o nosso canal para mais documentários que exploram as questões mais prementes do nosso tempo. Juntos, podemos fazer a diferença.